Olá para você que acompanha aqui o nosso canal do YouTube da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Eu sou Tamara Caroline e a gente inicia por aqui mais um episódio do podcast Mulheres na Pan, né, Gui? Gui tá fera na edição. Quero agradecer já ao Guilherme que me acompanha, né, e me ajuda bastante aqui nos trabalhos técnicos, digamos assim, né? E o podcast tá aí, gente, mais uma edição hoje com uma convidada super especial. Mas antes de apresentar ela, eu quero pedir a você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, gente, porque podcasts são diversos aqui no nosso canal da Jovem Pan. Temos de saúde, entretenimento, empreendedorismo, assuntos específicos para as mulheres e entre outros, tá? E você sempre vai receber novidades se inscrevendo com a gente. Claro, o teu like, o teu curtir é muito importante também e os teus comentários, viu? Hoje eu estou recebendo Larissa Schmidt. Lari, eu fiquei até com calor aqui. Vamos ligar esse ar-condicionado, né, Gui? Larissa Schmidt, gente, que assumiu recentemente a presidência do Vale da Cerveja. Isso mesmo. E é diretora da Das Beer. Hoje tu vai me dar uma aula, viu, Lari? Porque do teu segmento eu entendo muito pouco. Vamos te dar. Ainda mais grávida, eu vou te ensinar a beber cerveja sem álcool. Pois então, seja muito bem-vinda. Obrigada pela tua presença. Imagina, hoje. Eu que agradeço o convite, né? Pois é, e você vai conhecer melhor a história aqui, né, e o trabalho da Larissa, nossa convidada de hoje, mas eu quero lembrar que o nosso podcast tem um patrocínio especial da Dermoestética Farmácia de Manipulação. Roda a VT para você conferir melhor. Estética Farmácia de Manipulação. Há 30 anos oferecendo atendimento personalizado e produtos de qualidade para Blumenau, Gaspar e região. Solicite seu orçamento de forma presencial, via WhatsApp ou e-mail. A Dermoestética está capacitada para produzir diversos tipos de fórmulas, nas mais variadas formas farmacêuticas. Fórmulas de modulação hormonal, cosméticos, fórmulas dermatológicas, nutricionais, esportivas, manipulação de medicamentos, homeopatia, florais, além de muitas opções em produtos industrializados. Dermoestética, oferecendo saúde, beleza e bem-estar. Tá aí, você conheceu um pouco mais a Dermoestética, nossa parceira aqui do podcast Mulheres na Pan. Um beijo pra toda essa equipe e agora vamos ao nosso bate-papo aqui. Lari, eu sei que tu já é craque em podcasts, né? Geralmente eu recebo mulheres aqui que estão fazendo a gravação, né? Que estão comigo pela primeira vez em podcast. Eu sei que tu... mas tu já foi convidada para alguns, né? Já, sim, E eu quero muito conhecer, né? Hoje, para quem tá nos acompanhando aqui pela primeira vez, talvez não te conheça, né? Como é que tu começou, Lari, né? Nesse ramo, né? Que é tão desafiador e também para as mulheres tá crescendo aos pouquinhos, né? Isso mesmo. Eu comecei há 16 anos, 17 na verdade, faz 17 anos que eu moro em Blumenau, faz 17 anos que a gente começou a construir a cervejaria, dia 1º de abril de 2006, a gente começou a construir a cervejaria. Abril. Em abril. E em dezembro a gente inaugurou, então há 17 anos que eu tô nesse ramo, né? Mas eu assumi a empresa em 2019, final de 2019, Perfeito. né? Então, eu fundei a empresa, mas depois eu fui mãe. Então, eu falo para todo mundo que eu fiquei praticamente 10 anos nos bastidores da empresa, né? Trabalhando muito de casa, não tinha essa coisa toda de home office. Mas eu cuidei muito mais das minhas filhas do que da empresa, né? Então... Quero que tu comente sobre isso. Como foi esse momento pra ti, assim? Que eu acredito pelo teu perfil, tu és uma mulher sempre muito ativa, empreendedora, mão na massa. Sim. Como é que foi pra ti estar mais nos bastidores e cuidando mais da tua casa? Das tuas filhas, enfim. Filho dá bastante trabalho pois também, é. né? Então, assim, eu tinha que estar correndo atrás delas, né? No caso, Mas né? como tu se sente tirando esse tempo hoje, olhando pra trás, foi bom? Eu acho que eu fiz o inverso de muitas amigas minhas, né? Muitas investiram na carreira e depois foram mães. Eu fiz o inverso. Eu acho que eu investi em ser mãe. Eu fui mãe com 28. Hoje em dia é nova ser mãe com 28, né? E hoje eu tenho 42, então agora sim eu invisto na minha carreira muito, assim. Com elas crescidas, com elas né, crescidas, Lari? Entendendo, né? Então foi um período que eu cuidava praticamente da parte de marketing, comunicação, que era muito, muito, muito incipiente. Não tinha nada de podcast, não tinha rede social. Meu Deus, é verdade. Não tinha Porque nada foi um disso, boom agora nesses últimos anos, né? Então a gente apostava muito em assessoria de imprensa, em comunicação em ônibus, né? Tipo, outdoor, sabe? Coisa que hoje em dia a gente nem vê tanto, a gente não investe nisso mais, né? A gente investe muito mais em mídia social, nesse assessoria de imprensa ainda, né? Deixar um beijo para a assessora de imprensa, Marina Melson, uma querida. Isso. Então, a gente
foi um tempo assim que eu conseguia trabalhar muito. Minha agência ficava em Blumenau, então eu moro em Blumenau, a cervejaria fica em Gaspar. Então eu tratava sempre dessa parte de marketing e comunicação. Então eu trabalhava aqui, eu deixava as meninas na escola, tal, fazia os corres com elas e fazia toda essa parte de conversar com a agência o que a gente poderia estar fazendo, enfim, né? O que envolve toda a comunicação da empresa. Certo. E hoje o desafio é outro. Muito maior, né? Muito maior, muito maior. Preciso fazer a empresa inteira rodar, né? Mais ou menos assim. Tu és a gestora principal hoje, eu sou né? gestora da empresa hoje. Hoje eu sou gestora da empresa e agora eu assumi ainda a presidência da Associação do Vale da Cerveja. Isso aí. Então, poderosa. Amo receber essas mulheres poderosas aqui no podcast. Eu ainda tô me acostumando com isso. Tô criando rotinas, né? Porque eu não posso deixar minha empresa na mão, né? Com certeza. Então, hoje eu que faço toda a gestão mesmo da empresa. Eu tenho... O meu irmão trabalha na parte financeira, né? Comigo. Mas eu que coordeno toda, faço a roda girar em si, assim. Maravilha, maravilha. Ô, Lari, e como que vocês entraram no mercado cervejeiro? Como é que nasceu a Das Bier? A Das Bier nasceu... como você mesma já disse, ou eu mesma, uma das pioneiras. Então a gente nasceu junto lá com a Eismann, com Birla, né, que são as mais, que o pessoal aqui vai reconhecer bem, né, Schonstein. Então a gente nasceu ali com eles. Nós éramos 5, 6 cervejarias em 2005, 2004, 2006, que foi quando a gente nasceu. E a gente viu os proprietários da nossa propriedade, porque a cervejaria fica num pesqueiro, fica numa área que tem 13 lagoas. Aquele lugar. Então tem uma bela de uma vista, é o nosso maior diferencial, né? É verdade. E então a gente tinha aquela propriedade para agregar valor, né? E era um mercado que meu pai viu como sendo um potencial e resolveu investir nisso. Mas só para entender, a área ali toda é de vocês? É nossa, é da família? É da família, toda a área ali é da família, né? E daí lá em 2005, 2004, talvez, eles queriam agregar valor à propriedade que era do meu avô, né? E hoje é do meu pai, dos 3 irmãos dele. E então eles são donos da terra. E daí meu pai, vamos investir em cerveja em vez de fazer água, né? Olha porque só. é a mesma fonte, né? Então, vamos beber... A gente gosta de cerveja, então vamos fazer uma cervejaria. A gente começou querendo produzir única e exclusivamente para vender na nossa propriedade. Sim. Então, a gente não tinha pretensões de vender para fora. Nossa, nem imaginava que ia chegar onde chegou, né? Não, quando nós começamos tinha... Acho que umas 200 cervejarias no Brasil. Hoje a gente tem isso no estado. Só na região tem mais de 40. Mais de 40. Lari, só para tu situar a gente também. Qual que é a importância de Santa Catarina hoje para o mercado cervejeiro no Brasil? Bom, Santa Catarina tem a capital brasileira da cerveja, que é Blumenau, né? Então, todo mundo quer vender aqui, todo mundo quer estar em Blumenau, de alguma maneira, né? Seja participando de um festival da cerveja, tem todo março, seja participando do concurso, que também é sediado aqui, seja vendendo nos bares que a gente tem na região. Então, todo mundo quer ser conhecido em Blumenau. Né? Isso mesmo, né? Olha a importância, né? E vocês estão nessa terrinha abençoada. Estamos nessa terrinha abençoada. Além do consumo, né? Consumo então, também. O consumo do catarinense é muito grande, né? A gente brinca que Catarina bebe Pilsen, que é o estilo mais vendido, em balde, não é em copo. Então... Por que esse Pilsen ele é tão, assim, desejado? É o estilo mais famoso, né? É o mais leve, assim, que as pessoas mais curtem. É o que está no mercado há mais tempo. Né? É mais democrático, não tem muitas alterações, assim, no quesito de... porque eu coloco um lúpulo diferente, daí vai dar um amargor maior, vou colocar mais malte. Tem diferença? Tem. Daí você, como... o teu paladar como consumidor, você diz, não, quero mais amarga. Daí você vai aquela que é um pouquinho mais lupulada, já segmenta, mais maltada, né? Então vou querer, vou provar dessa cervejaria que é um pouquinho mais maltada. E assim, é o popularzão, né? Foi o que foi popularizado, inclusive pelas grandes, pelas comerciais, né? Então o povo vai indo e começa por aí, né? Começa com uma cerveja artesanal,
onde o público já está acostumado, né? Então, já estava acostumado a tomar uma cerveja, uma lager, vai começar por uma lager nas artesanais também. Então, geralmente começa numa Pilsen, depois vai para uma IPA, depois vai indo para as mais fortes, um teor alcoólico maior, com maior amargor. Então, vai indo, não, vou provar. Nós temos uma cerveja com rapadura, chama muita atenção. Nossa, então, é doce? Não é doce. Né? É um estilo inglês de cerveja. Já imaginava que era doce. Todo mundo imagina que é doce. Ela não é doce. Nós temos uma com coco queimado. Então, a gente recebe feedback, esse parece um prestígio. Então, assim, você vai educando o teu paladar, né? Então, você começa na Pilsen, vai vendo, começando a diferenciar Pilsen. Hoje a gente tem muitos estilos não, muita variedade de Pilsen, né? Então, toma a minha, toma de outra cervejaria, você vai notar a diferença, né? Quando a gente nasceu, não tinha tanta variedade, né? Então, hoje você consegue escolher qual Pilsen que você quer. E hoje essa variedade, Lari, tu pode me dizer, né? Se essa é a visão correta, ela já não é mais uma questão assim, vou fazer uma variedade porque quero ser bonitinho, legal. Não, é meio que uma necessidade hoje do mercado, né? Porque, meu Deus, esse segmento só cresce. Só cresce. E a exigência do consumidor também cresce, porque daí ele aprende... O paladar dele vai ficando mais exigente, né? Refinado, enfim, exato. Né? Depende, sim, existem vários modelos de negócio, né? Eu tenho um brew pub que vai produzir só para ele mesmo, e daí ele consegue fazer mais estilos de cerveja, né? Porque ele consegue produzir quantidades menores e consegue fazer experiências, né? Para 250 litros, 200 litros, que ele consegue vender no próprio bar, né? E tem as maiores que tem produções mínimas de 2, 3 mil litros. Então, ela só vai produzir se ela for vender. Exato. Sabe? Para um público muito mais amplo, né? Então, ela tem que ter uma capacidade comercial muito mais vasta do que o brew pub, né? Então, assim, você quer experimentar uma cerveja muito diferente, só com ingredientes brasileiros, por exemplo. Sabe? As cervejeiras maiores, é muito difícil você conseguir ter um exemplar disso, né? Mas numa brew pub você vai conseguir. Eles vão estar fazendo teste com esse tipo de coisa, sabe? Maravilha. Então, é muito do que você busca. Ótimo. A gente estava falando ali do início da Das Beer, com a tua família, que hoje você é gestora, e você mesma disse, né, Lari, que não se imaginava esse cenário, né, quando iniciou, obviamente. Como é que vocês fazem para estar sempre atualizados? Se você puder falar pra gente, com certeza a Das Beer já ganhou prêmios, né, ela participa dos maiores eventos, concursos. Como que é para você estar nesse nível hoje, assim, de responsabilidade, né? Porque você tem uma responsabilidade muito grande de manter esse nível para mais. Sim. E como que é para estar bem atualizado, descobrir novidades? Conta um pouquinho desses bastidores que faz parte da tua vida. Faz parte da minha vida e faz parte da minha equipe. Exato. Então, eu acho que questão de produção, isso eu devo muito à minha equipe. Hoje a gente tem uma equipe, meu cervejeiro tem 30 e poucos anos, então a minha equipe é jovem. A minha equipe é muito jovem, né? Os mais velhos trabalham no escritório sentado em frente ao computador, o resto está tudo ali. Então, assim, eu acho que é muito buscando sempre inovar, né? Isso tá no nosso DNA, então sempre estudar, sempre, desde o início, assim, a gente sempre foi uma coisa que meus pais sempre incutiram na gente, a gente sempre tem que estar estudando. Os dois foram professores, então eles falam que, meu Deus, é muito bom ser professor porque a gente tem que estar sempre atualizado, né? É verdade. Então, não vou passar nada que é desatualizado para os meus alunos, então... Eu vou pegar esse teu gancho, seguro que tu estás falando rapidinho só para não esquecer, que a gente está falando, mas eu queria dizer, visionário teu pai, né? E os teus pais... Nossa, deve ter um orgulho dessa história. Tu tens os teus pais ativos hoje ainda? Sim, meu pai trabalha, nossa, muito ainda. Olha só. Os dois são vivos, minha mãe já é aposentada, né? Mas daí cuida dos netos agora, né? Coisa boa. Não, mas deve mas ser ele também, meu pai também, com essa coisa de home office, agora ele consegue, eles moram em Curitiba, né? Eles não moram Tu és natural de lá, né, Lari? Sou natural de lá. E então eles vêm pra cá direto, adoram. Agora não tem mais aquela coisa, tem que estar segunda-feira, 8 horas da manhã no escritório. Então ele pega, fica até terça-feira. Adora buscar as crianças na escola, ir almoçar no shopping com as minhas filhas. Família então, é uma bênção, né? Família então ele adora isso, adora que bom, mesmo. Que bom. Mas falando da tua equipe... Mas é isso mesmo, assim, tipo, é estudando e tá sempre... A empresa também incentiva isso, né? Hoje a gente voltou a gente parou da pandemia, a gente, né? Obviamente a gente teve que reduzir muito o custo, mas hoje a gente
paga parte de curso para os nossos funcionários. E esses então, cursos eles fazem aonde, Lari? Hoje existe online, né? Online? Mas a gente tem, em Blumenau, a gente tem a Escola Superior de Cerveja e Malte. Então, é reconhecida pelo MEC, então forma mestres cervejeiros, forma tecnólogo cervejeiro. Que bacana. Nossa, eles formam muita gente boa, muita gente boa. Então, a gente está bem calçado na região também para ter isso. A gente sempre foi aberto a estágios, então a escola sempre conversou conosco para levar estagiário, para poder aprender, pegar a mão na massa mesmo, assim, sabe? Ótimo. E eles trazem coisas novas, né? Porque a gente do Brasil inteiro, da América Latina inteira. Então, eles trazem, porque na minha cidade eles fazem isso, porque no meu país fazem aquilo. Então, tudo isso agrega para a gente não parar no tempo. Com certeza. Eu acho que isso há 16 anos a gente leva isso, né? Agora com a equipe mais nova, mais ainda, né? Então, o pessoal traz novidade a cada momento. Né? É difícil também acompanhar essas novidades todas, né? É difícil. Nem tudo a gente consegue aplicar, né? Mas uma que a gente aplicou, deu muito certo, que quem trouxeram pra gente, hoje a gente fala que o nosso cervejeiro, ele é mestre cervejeiro em sem álcool, então a gente faz sem álcool, fomos a pioneira, então isso veio lá em 2019. Muito legal, eu não sabia disso. Lá em 2019 a gente começou com isso. E qual foi a percepção para buscar essa novidade do sem álcool? O crescimento do mercado. A gente começou a ver que crescia nos Estados Unidos, né? Bastante. E que era uma coisa que estava muito incipiente no Brasil ainda, muito. A Heineken veio muito forte com isso, né? Então eu falo para todo mundo, nossa, não sejamos hipócritas e não vamos falar que a Heineken não ajudou. Com certeza ajudou, né? Eles têm um arsenal de propaganda. Nossa, fizeram a cabeça do público de que tem que beber sem álcool, porque é beber consciente, motorista da rodada. Então, colocaram isso na cabeça da população, na massa, né? E a gente só se beneficia com isso agora. Claro, quando a Heineken lançou, as cervejarias pequenas não tinham como fazer sem álcool por conta de tecnologia. Hoje nós temos como ter uma tecnologia. É mais caro fazer, né? As grandes, eles tiram o álcool. A nossa não é 0% álcool, né? A nossa é sem álcool. Existe normativa para isso, né? Então, não sai nenhuma cerveja da minha fábrica sem laudo, né? Que é muito... Por exemplo, você que está grávida, né? Vai beber uma cerveja com álcool, tipo, o mínimo resíduo de álcool, é uma responsabilidade grande mesmo. Você vai me xingar, entendeu? Ou alguém que tem problema de saúde com álcool, sabe? Perfeito. Toma um álcool, toma uma cerveja sem álcool num bar, não é o bar que você vai responsabilizar. O bar vai chegar e falar, não, mas é a cervejaria. Então, a gente cuida muito com isso, sabe? E qual é o público que mais gosta de consumir essa cerveja sem álcool? Vocês conseguem identificar? São mais homens, mulheres? Mulheres. Muitas mulheres. Maioria mulher. Muito atleta. Muito atleta bebe. Mulheres grávidas também. E pessoas que têm problema de saúde e pessoas, assim, motoristas da rodada. Isso é o que a gente mais ouve, assim, sabe? A gente está em muitos festivais, a gente até inclusive vende para outras cervejarias que vão para festivais e eles não produzem. A gente vende para eles, não, eu preciso ter sem álcool. Ótimo. E acaba sempre, sim, sempre, ultimamente, né? Claro que lá no início não, né? Mas agora sim, então a gente tem uma produção, a gente não pode deixar faltar. Mas você beber uma cerveja sem álcool, para quem é habituado com álcool, tem muita diferença? A pessoa não consegue se adaptar? Qual é a tua visão sobre isso? Consegue. Primeiro porque assim, a nossa sem álcool, ela não é uma cerveja lager, então não é uma Pilsen sem álcool. A nossa é uma Australian Pale Ale sem álcool e uma IPA sem álcool e uma Café Beer sem álcool, né? Então são paladares diferentes, são estilos de cerveja diferentes do que você acha numa sem álcool comercial. Então, e você consegue... Tem sabor. Tem sabor. Ela é mais lupulada, né? Um pouquinho mais maltada, tem sabor de cerveja, não é aquele sabor de chá, assim. É isso, sabe? Que eu tava tentando falar, exatamente isso. Não tem sabor de chá, tem sabor de cerveja, ela tem carbonatação, ela tem sabor de cerveja, é isso que... Então fica a dica para quem não conhece, isso né? Mesmo, pedir uma das beer. E falando das beer, qual é a Meu Deus, que pergunta difícil que eu vou te fazer. Ou talvez seja fácil. Tomara que eu consiga responder. Não, assim, qual é a tua favorita? Tua cerveja favorita? A minha favorita é Catarina Sour. Então já tava fácil, tava na ponta da língua. Fácil, Por que ela?
Eu adoro coisas ácidas. Aham. E ficou mais... A minha percepção, tá, Lari? Não sou leiga, assim, Sim, né, nesse ramo. Então, a Catarina, ela ganhou mais evidência agora recente, né? Sim, sim, É, sim. né? Porque a Catarina Sour é o primeiro estilo brasileiro de cerveja, que foi incorporado a um manual que existe mundial de que os juízes usam para julgar, né? Que é o parâmetro que eles usam para julgar. Porque eu percebi que no Festival Brasileiro da Cerveja, muitos traziam esse tipo. Sim, sim, sim. E são vários sabores, tem né? Tem vários, assim. Tem uma base, Aham. que todo mundo faz a sua base, mas existe... Mas nós, por exemplo, colocamos morango e maracujá. Ah, meu Tem outras Deus. cervejarias que colocam pêssego. A gente já faz uma também com tomate e manjericão. Certo. Tomate e manjericão a gente fala que é uma pizza líquida. Então, mas esse a gente só leva para festivais. A gente não é comercializada. Certo. Então, e outras cervejarias fazem. Eu já tomei Catarina de abacaxi, de hortelã, vários, mas é a que eu mais gosto, assim. Ah, tá. É a que eu mais Bom gosto. saber. Aí é com maracujá e morango? É isso, aham. Nossa, bem interessante. A gente chama Catarina MM internamente, né? Aham, maravilha. E qual é a mais vendida da Das Beer? Fora o Pilsen. Fora o Pilsen, Tá. que a gente sabe que daí é o mais comum, né? É o mais comum, daí depois vem o chopp de vinho, mas ele não acaba não entrando para premiações, nada disso, né? Porque é coquetel, então não é permitido colocar em concursos. Tá. E depois é a IPA. Daí a IPA vai brigando sempre com uma Australian Pale Ale que eu tenho. Então as duas brigam mensalmente, assim, sabe? E essa venda, ela é pro Brasil todo? Não, hoje a gente vende só na nossa região. Na região, Isso, entendi. só na nossa região e no litoral. Perfeito. Né? A gente atende de Florianópolis até Penha. Mas com certeza a ideia é expandir, né, Lara? Porque o Brasil precisa conhecer esse produto. Sim, através de e-commerce, vendendo garrafas, né? Hoje não é o nosso objetivo, vender garrafa. Hoje a gente quer tá bem conhecido aqui de novo, né? Porque surgiram muitas cervejarias, né? Perfeita a tua visão. Então, a gente tem que se mostrar de novo, né? Então, é esse o nosso trabalho agora, tá se reativando, mais ou menos assim, né? Maravilha. Porque tem muita cervejaria nova. Tá Produtos certo. novos. Que orgulho pra gente, né? Saber que a gente é uma região tão privilegiada, assim, por essa criatividade toda, né? Por esse público que realmente consome. Isso é um bom sinal, porque daí surgem novas opções. Mas como é que é, Lari, o incentivo para as cervejarias artesanais? Até recentemente eu conversei com o deputado Napoleão, ele falava sobre a frente parlamentar sobre isso, de incentivo às cervejarias. Como que tá isso na prática? A gente tem um pouco de incentivo, temos, mas não o suficiente, né? A gente trabalha com a mesma pauta, a gente trabalha com o mesmo MVA, então, que as grandes. Então, a gente é equiparado às grandes, eu pago o mesmo imposto que as grandes. Então, eu não consigo brigar por preço, sabe? Sim. Porque os meus insumos são mais caros, eu não compro em grande escala, né? Então... Tem alguma expectativa disso ser modificado? Não. É uma briga mensal, nossa, diária até, assim, sabe? A gente tem o Sim de Bebidas que toca essa parte, né? Toda junto ao governo estadual, né? E a gente tá lá como cervejarias, né? Mas é uma briga bem delicada e bem difícil de você conseguir ganhar, assim, Imagino. A gente sabe como é que é. Larissa Schmidt, ela que assumiu a presidência do Vale da Cerveja. O que isso representa para ti, Lari? É um desafio muito grande, principalmente assim, assumindo a empresa, vindo de uma maternidade, né, e assumindo a empresa em 2019, no meio da pandemia, tendo que reviver o mundo cervejeiro de novo, assim, Sim. sabe, conseguir, né, ter toda essa perspicácia do mundo de novo, e continuar com uma gestão que foi muito bem sucedida, né, então as duas gestões que a gente teve foram muito boas, né? Quem te sucedeu? Quem te antecedeu? Primeiro foi o Daniel Reginato, da Cervejaria Container. Tá. Foi o primeiro presidente da associação. E eu sucedi o Valmir Zanetti. O Valmir Zanetti, que é da Cerveja Blumenau. Né? Então, os dois... Tá bem desafiador, né? Além de ser a primeira mulher, ainda Primeira mulher, verdade, vai lembrar isso. E ainda tem todo o desafio de assumir uma associação, né? Que são muitas cabeças, né? Você tem que pensar sempre no coletivo, né? Claro. Dentro da minha empresa, eu tô pensando em Das Beer. A Das Beer tá fazendo isso pela Das Beer.
associação, você leva uma questão, a tua opinião não é a que prevalece, assim, você tem o voto de Minerva, mas você tem que ouvir todo mundo, né? Você tem que pensar no coletivo. Não Sim. só o que é bom para Das Bia, mas o que é bom para Contânia, para Blumenau. Então, você tem que pensar no coletivo. E esse é o grande intuito da associação. São Você 14 pensar municípios, né? No coletivo. Agora são todos os do Vale Europeu. Do Vale Europeu, né? Isso. Antes eram do Vale do Itajaí. Eu não sei te precisar quantos municípios isso abrange o Vale Europeu. Até falta de pesquisa minha. Não, pois é. Mas eu recebi a informação que são 14, né? Objetivo de aproximar ainda mais as cervejarias das comunidades dos 14 municípios que integram a entidade. Isso mesmo. E aí tu ficas à frente da associação até 2025. Isso. Quais são os principais, assim, objetivos teus pessoalmente que tu gostarias de que desse certo aí ao longo da tua gestão, Lari? Eu gostaria, assim, que todo mundo soubesse que as cervejarias artesanais estão unidas, né? Em prol da comunidade, da sociedade, porque a gente deixa a renda aqui, a gente gera impostos aqui. Exatamente. Sabe? Então, a gente movimenta a economia local, né? Então, deixar isso muito bem explícito para a população, né? Sim. Que vamos fortalecer o que é nosso, vamos comprar da onde eu sei que é produzido, por quem é produzido e que eu vou deixar a renda aqui, né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo, assim, ser conhecido e que a sociedade reconheça a importância das cervejarias artesanais na região, sabe? Tá bem próximo do público mesmo, da sociedade. Além, né, pensando nas cervejarias, da gente conseguir fazer mais compras coletivas para baixar custos para nós, né? Fazer um e-commerce da associação, onde todas estejam juntas. Então, tem alguns objetivos específicos, né? Mas o objetivo geral é realmente que a sociedade entenda muito, cada vez mais, que nós fazemos parte da economia local e que a gente beneficia a economia local. Perfeito. Então, fortalecer isso. Com certeza. Larissa, que delícia a conversa contigo. Muito obrigada pela tua vinda hoje aqui. Com certeza a gente pôde conhecer um pouco mais, né, do teu desafio. E assim, agora puxando mais mulheres, né? Acredito que ele vai ser um exemplo, né? Uma presidente. Com certeza. E com certeza, assim, a mulher sempre tem visões diferentes, pode acrescentar, né? Então, fico muito feliz de saber que estás à frente agora da presidência do Vale da Cerveja. Quem quiser acompanhar, com certeza tem as redes sociais, né? As redes sociais. E a gente, como Jovem Pan, também queremos acompanhar muito bem o teu trabalho, dar todo o apoio que é necessário, porque como tu falou, realmente, a economia local ela precisa ser muito valorizada. E a gente precisa de muito apoio todos os meios que a gente conseguir, assim. Então, exatamente. É isso que a gente está buscando com bastante garra, bastante vontade. Maravilha. Lari, muito obrigada, tá? Nossa, eu que agradeço. Beijo grande, vamos falar mais vezes para atualizar tudo isso. Com certeza, tá estamos à disposição. Gente amada, encerramos por aqui então mais um podcast Mulheres na Pan. Agradecer então a Lari mais uma vez, toda a equipe da Das Beer também, né? Agradecer ao Gui, que ficou com a gente até agora, que também nos auxiliando, e você, né, que sempre nos dá a honra da tua audiência aqui em mais um episódio Mulheres na Pan. Deixe seus comentários, inclusive a gente aceita a sugestão de mais mulheres para que a gente possa entrevistar aqui nesse podcast que eu amo tanto. Gente, um beijo grande e até a próxima.